sua conduta. Palavra da salvação. Palavras do Santo Evangelho, perdoe os nossos pecados. Amém. Prezados irmãos e irmãs, caríssimo Padre Júnior, a missa de hoje traz um tema para nós, o seguimento. Quem quiser me seguir, diz Jesus. Seguir não apenas no sentido de ficar sabendo o que ele faz. Aliás, é uma palavra muito usada pela tecnologia da comunicação de hoje, seguir pelo Twitter, por isso, por aquilo. Não falamos deste segmento superficial ou artificial, de apenas saber o que o outro faz, onde foi, que foto que tirou, que não tirou. Seguir Jesus significa pisar nas suas pegadas, imitá-lo, acompanhar os seus gestos, conhecer os pensamentos de Cristo. E como se conhece o pensamento de Jesus? Através da sua palavra, através dos evangelhos, a palavra de Deus. Nós conhecemos os pensamentos, as atitudes de Jesus através da Bíblia e vamos seguindo os seus passos. Neste segmento que se inicia com o batismo, encontramos o auxílio de muitas pessoas. Primeiro, o pai, a mãe, que nos apontam se tivemos todos a felicidade de nascer num berço cristão. Alguns vêm a conhecer Jesus na vida adulta, através de amigos, através de um fato, de uma outra oportunidade. Mas não importa a hora, como diz a Escritura, que seja às 6 da manhã, ao meio-dia ou às 4, 5 da tarde, todos receberão a mesma recompensa se o coração for de um trabalhador fiel na vinha, de uma pessoa convertida. Ao longo do segmento, encontramos pessoas como, por exemplo, os catequistas. Quem não se lembra do seu catequista, da sua catequista lá na sua infância, que lhe ajudou a preparar para receber os primeiros sacramentos? Lembramos de nossos professores, pessoas que nos ajudaram não apenas ensinando o português e a matemática ou a geografia, mas também nós nos espelhamos numa palavra, que é a última que está escrita no Evangelho de hoje. Tenha curiosidade de olhar no seu folheto qual é das últimas palavras que o Padre proclamou no Evangelho. Nós seremos recompensados pela nossa conduta. A conduta de uma pessoa, de São Paulo, hoje na segunda leitura, é um culto agradável a Deus. E quando eu sigo a Jesus fielmente, eu vou adquirindo uma conduta tal que a minha vida se transforma num culto, num templo autêntico. E primeiro, antes dessa igreja aqui, estar em oração com tantas pessoas aqui dentro, nós precisamos estar em oração, cada um dentro de si. O culto, a primeira igreja, a primeira basílica, o primeiro santuário, o primeiro altar, está a conduta nossa. Ela precisa ser elaborada, cuidada. Por isso, desde a infância, as crianças recebem a instrução, o auxílio da graça de Deus que vem pelas mãos
primeiramente dos seus pais. Os pais são os primeiros catequistas, como também são os primeiros professores. Hoje, infelizmente, a escola e a catequese quase não tem que fazer milagres estrondosos. Os pais ainda cobram, às vezes, da escola, ou da igreja, ou da catequese, que façam aquilo que eles deveriam fazer em primeiro lugar. Principalmente, manter aquilo que os filhos aprendem, então, nas escolas, ou seja, na catequese, mas que tivesse respaldo dentro de casa. Mas muitas vezes há uma contradição dentro do próprio lar, que não há um acompanhamento, uma integração da educação dessa criança, desse adolescente. Já não nos basta a dificuldade dos tempos atuais para atingirmos o coração de alguém? Já foi o tempo. Uma criança hoje de 6, 7 anos, praticamente, outro dia vi na televisão uma propaganda, onde o pai, já mais velho, sei lá, não tão velho assim, mas ele já mais adulto, tentando achar alguma coisa no computador, ele conseguia. Aí vem um menininho bem pequenininho assim, com um dedinho só, ele faz tudo, o negócio aparece. O pai fica assustado, como é que aquele menino naquela idade já sabia que era aquele botão? Nem pai sabia. Você acha que não percebe? Reduz um pouco mais. Anos e anos atrás, uma criança de 7 anos ainda estava no meio daquela inocência maior, o desconhecimento. Hoje, com a rapidez da tecnologia, aprendem muitas coisas e muito mais rápido. É o momento que vivemos. E com isso vem o relativismo, ou seja, questionamento mais argumentativo. Precisamos de catequistas mais preparados, precisamos de pais mais preparados. Não se torna pai, mãe, assim, da noite para o dia. A pessoa precisa se preparar. Porque quis assumir uma vocação importante, que é educar alguém. E nós podemos atrapalhar e entortar completamente a vida de alguém. É assim que se faz com a planta. Pede tomate, lá não tem que pôr um pauzinho lá na árvore, poder, assim, poder ficar firme. A criança também precisa de uma referência. O catequista, o pai, a mãe são referências. Agora, precisa só competência? O catequista que sabe de cor a Bíblia, que sabe de cor o catecismo da Igreja Católica, é o melhor catequista? É o melhor pai? É a melhor mãe? Nós sabemos que só isso não basta. A criança precisa ser tocada. Ela sente, o jovem principalmente, quem é catequista de crisma que está aqui sabe o que eu estou dizendo. Não basta você jogar um monte de verdades, um monte de doutrina. O jovem sabe se o pai, a mãe, se o catequista acredita naquilo que está falando. Você vê isso com seus amigos? Você vê isso dentro da própria casa? Quando uma pessoa é firme realmente no que ela diz, decidida, acredita, põe sua fé, põe sua vontade, seu esforço. Senão, como dizem os jovens, não cola, não gruda, não dá, não vai. As pessoas são tocadas, é coração ao coração, e isso necessita de conversão. Se alguém quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. Se quiser, começa por aí, é uma condicional, você não é obrigado, mas se vai, vá. Se não vai, o problema é seu, a consequência também. Jesus deixa isso bem claro. Mas se vai, ele já avisa, o discípulo vai também sofrer com o mestre. O sofrimento faz parte da purificação, porque tem cruz. Tome a sua cruz, a sua cruz, e me siga. Mas a cruz se tornará leve na boca do próprio Cristo. O meu peso leve, meu jugo é suave.
Porque tem gente que não suporta o peso do sofrimento porque tira Jesus. A cruz sem Jesus é insuportável. Mas se você abraça a sua cruz com Jesus consigo, Ele promete o alívio, a leveza para carregar este peso. Para entender isso que eu estou dizendo, é pela fé e pela experiência. Pode estar voando, não está nem prestando atenção no que eu estou dizendo, mas um dia talvez você precise desta palavra e vai entender o que eu estou dizendo. A cruz sem Jesus é insuportável. Por isso que tem muita gente que na hora que vamos ver, corre, sai fora de outro lugar, fica catando nas religiões, entra no vício, começa a beber ou a se drogar, fazer isso, fazer aquilo, larga do esposo, vai para lá, vem para cá, a pessoa fica perdida, porque tenta procurar fora aquilo que está dentro. Essa semana nós celebramos Santo Agostinho, né? A frase famosa dele: tarde te amei, ó beleza infinita. Eu procurava do lado de fora e você estava dentro de mim. Deus está em primeiro lugar. Então vamos procurar ser seguidores tocados. Jeremias, na primeira leitura, falou: seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Porque ele teve dificuldade. Várias vezes ele quis abandonar, parar, como ele era profeta, ridicularizado, as pessoas zombavam dele. Não preciso disso. A hora que ele ia parar, esse fogo, vamos dizer, um fogo abrasador do coração tomava conta de mim e eu voltei. O Senhor me seduziu, o Senhor tocou, me atraiu. Por isso nós somos filhos, porque mesmo diante das dificuldades, nós sentimos a força do Espírito Santo que nos seduz. Quero terminar contando que eu já falei aqui outro dia, daquela criança que procurou seguir o seu pai, assim como nós devemos às vezes seguir Jesus. O pai saiu, morava no sítio, saiu para buscar lenha no mato pertinho da casa, tinha um brejo, um lugar todo assim, meio cheio de água, uma cidade, e entrava no meio de umas árvores, e o menininho de uns 4 anos, filho único, pequenininho, a mãe lavou roupa lá no tanque, não viu que o rapazinho foi atrás do pai. O pai saiu, não viu, o menino viu, ele já estava lá na frente, enfiou no meio do mato lá, de repente o rapazinho viu e foi atrás, foi andando. O pai pisava, o sapatão do pai afundava no barro. O menininho vinha brincando, pulando, com o pezinho dele desse tamanho, dentro daquele pezão do pai. Foi, enfiou também dentro do mato. E o pai lá na frente. Até que chegou numa hora em que a terra estava seca e o rapazinho procurava, não achava mais as pegadas do pai. Criança inocente, não sabia para onde ir, sentou, ficou brincando com os pedacinhos de pau, as pedrinhas, e ficou brincando. Até que naquela correria, depois da mãe e do pai, foram achar o menino sentadinho brincando. A nossa vida é um pouco parecida. Quando estamos vendo Jesus, vendo as pegadas, nós vamos pisando firme. Mas às vezes o mundo, as influências vão nos retirando as marcas de Cristo na nossa vida e nós ficamos desorientados e perdidos. Felizes aqueles que, como esse menino, param nessa hora, não só assentam, mas ajoelham e pedem a Deus: mostre de novo para mim suas pegadas, Senhor. Eu quero pisar também firme junto com o Senhor. Se você um dia chegar no momento da sua vida que você não estiver discernindo por onde ir, pare, reze, chame por Deus para que Ele mostre a você o caminho correto. Reconheça de novo as pegadas do seu Senhor. Deixe-se seduzir, deixe a sua vida ser um culto autêntico a Deus. Abrace a sua cruz, abrace a sua missão com amor.
e Jesus o fará vitorioso. E seremos premiados, então, pela nossa conduta. Que Deus abençoe todos os catequistas, pais, nesta missão maravilhosa. E seremos uma multidão de discípulos atrás do grande mestre. E um dia, um grande banquete, não mais desse que prefigura aqui a Eucaristia, mas nos céus, nós sejamos vitoriosos e brilharemos com Ele, porque fomos fiéis até o último momento a caminhar. É uma travessia grande, mas é uma travessia que, se de mãos dadas nós estivermos, nós chegaremos com certeza. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre.